Boa tarde para quem é de Portugal e agora um bom comecinho de tarde para quem é do Brasil, ou finalzinho da manhã, vamos ver. Bom, enfim, vamos lá. Eu sou a doutora Priscila, para você que ainda não me conhece, fica aí o registro. Trabalho com imigração em Portugal e o tema de hoje são as cobranças relacionadas à taxa da manifestação de interesse. Se você está no Brasil, possivelmente esse assunto ainda não é do seu conhecimento. Ou se você acompanha as notícias de Portugal, fique alarmado sim, está sendo cobrado cerca de 400 euros, inclusive para imigrantes brasileiros, a respeito da análise e agendamento da manifestação de interesse. Eu vim aqui falar com vocês sobre isso, ok? Bom, recentemente saiu uma publicação na RTP dizendo que o governo justificava a cobrança com base no decreto regulamentar número 1 de 2024, que alterou o decreto regulamentar 84/2007, que estão relacionados ao quê? À lei de imigração. Obrigada aí os foguinhos, os acenos das pessoas. Só pra descontrair, vocês estão me vendo de cabelo assim? É porque hoje é meu dia de beleza. Então eu tô cheia de máscara capilar. Em breve vou lá no Lumière pra dar um upgrade no visual. Ok? Mas vamos lá, voltando à vaca fria que tá bem quente, né? Bom, pessoal, eu dei uma olhada, ainda que superficialmente, em quase 70 artigos, agora na parte da tarde, para descobrir de onde vinha a cobrança da tal taxa de 400 euros. Na verdade, 397,90. E é óbvio, né? Tchananã, achei a justificativa? Não achei. E divulguei no meu grupo do WhatsApp a tabela que hoje está em vigor na AIMA. E a gente não consegue encontrar a soma desses valores. Foi divulgado pelo Diário de Notícias, na Amandinha Lima, que é uma querida, que a cobrança seria de 91 euros e 96 cêntimos. Inclusive, a doutora Jamile já veio aqui a público e republicou essa notícia da Amanda. Eu fui lá olhar a tabela, óbvio, da AIMA. E na construção de previsões de taxa, não encontrei como se chegou a esta soma dos 397,90 euros. Portanto, fui olhar o decreto 1º de 2024, que também seria uma fonte, segundo o governo, do motivo da alteração. Então, eu vou aqui olhar para falar com vocês nas disposições transitórias do final do decreto regulamentar 1 de 2024. Ai, gente, eu tô com um pouco de falta de ar. Vou até usar minha bombinha. Tô sentindo. Será que é a emoção de um tempão que eu não venho por aqui? Para vocês que não sabem, eu estou recolhida. E por que a doutora Priscila está recolhida? Porque eu já venho de um histórico tenso e denso de abortos. E estou grávida pela 5ª vez na minha vida. Mas como vocês sabem, eu só tenho apenas uma filha. Portanto, eu já passei por situações outras de perda de gravidez. E agora estou grávida de novo, estou recolhida até a minha 12ª semana. Ou seja, faltam 2 semanas para eu ter a minha alta. E é por isso que não tenho aparecido aqui para falar sobre absolutamente nada. Mas vamos lá ao final do decreto regulamentar, que é o que nos interessa, tá? Bom, primeiro que o governo falou que a justificativa para essa taxa de 400 euros estava no decreto. Examinei o decreto a fundo, ok? E não encontrei no decreto nada que justificasse a cobrança da taxa. O decreto, ele foi publicado no dia 29 de novembro, tá? A entrada e o referendado pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2024. E ele revogou alguns dispositivos do decreto regulamentar 84, como eu já falei. Então, aqui tem as normas transitórias. A gente tem aqui, decorrido o prazo do pagamento, sem que o pagamento tenha sido efetuado, primeiro vem a questão do prazo dos 10 dias, tá? Onde está previsto o prazo de 10 dias? No inciso 2,
do artigo 15, do artigo 5º das normas transitórias. Então, vem daqui a história do pagamento dos 10 dias. Isso eu consigo entender. O governo disse que a comunicação decorre de uma lei instituída pelo governo anterior. Com relação a isso, cheque, ok? Ok. E aqui vem dizendo, para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, devem os requerentes ser notificados para o endereço do correio eletrônico constante no S2, que é justamente as plataformas da AIMA, para proceder à liquidação das taxas devidas no prazo de 10 dias úteis sob cominação legal. Aí vem no terceiro, decorrido o prazo previsto no número anterior, sem que o pagamento se mostre efetuado, devem os requerentes ser notificados para a morada constante no registro de residente, nos termos do artigo 86 da Lei 23/2007, na sua redação atual para proceder à liquidação das taxas devidas no prazo de 15 dias. Ou seja, você recebeu a comunicação falando para você pagar em 10 dias. Pelo seu e-mail, que é aquilo que está definido no portal eletrônico lá do SIGA, que contém as suas informações. Você não pagou? Você vai receber uma notificação no seu endereço que está descrito conforme o artigo 86 da Lei 23. E aí você vai ter um novo prazo de 15 dias. É isso que diz a lei, ok? Só que não fala nada, absolutamente nada sobre os valores. E esse é o ponto. O governo levantou em notícia para a RTP que a base da cobrança vem daqui. Só que aqui eu não consegui identificar na lei, vou pedir ajuda aos universitários e aos outros profissionais que trabalham na área de imigração. Gente, como eu disse, eu fiz uma leitura muito superficial agora na parte da tarde. E são 92 artigos. Eu falei 70 e pouco, mas são 92 artigos. É porque os primeiros eu estou careca de saber, então eu passei para aqueles que mais me interessavam. E eu não identifiquei a origem da cobrança. Eu só identifiquei que existe a cobrança, que o prazo é de 10 dias e que se você não paga com a notificação no prazo de 10 dias a partir do seu correio eletrônico, você vai ser notificado na sua casa. Ou seja, as pessoas que não têm o endereço atualizado, eventualmente não vão receber a comunicação. Sabe aquela situação que você de fato não tem o endereço, você colocou o endereço da casa do seu colega, ou então colocou o endereço da casa de algum familiar? Nessa situação você não vai receber a comunicação. Por isso que a gente sempre fala que é um dever do imigrante manter o seu endereço correto e atualizado. Sempre lembrando que comprovante de alojamento não é a mesma coisa do que comprovante de residência. Então, olha, depois eu vou fazer um vídeo especial para a Tayomara sobre uma coisa que ela me perguntou. E eu estava aqui confabulando na minha cabeça, vou fazer um combo de legislação para os recursos eventuais que os colegas precisem acionar a AIMA, ok? Então, vamos lá. Isso é o primeiro ponto. Se vocês vão lá na tabela... Ok? Agora vamos lá, tabela de taxas AIMA. Vocês vão ver taxas, tabela, taxa, AIMA. Essa é a tabela que entrou em vigor. Gente, eu realmente estou com falta de ar. Entrou em vigor em outubro de 2023, juntamente com a própria AIMA, ok? E dessa tabela decorre as novas taxas aplicadas. Ela vem da portaria 307/2023. Agora, eu quero lembrá-los de algumas situações distintas. Primeiro, você que entrou em Portugal fora da fronteira, ou seja, você veio por um outro país da União Europeia. Não fez a comunicação de entrada. Isso é muito comum. Veio com uma carta convite, se hospedou na casa de algum parente e até hoje, se não fosse sua manifestação de interesse, o CEF AIMA não saberia que você está em Portugal. Nessas situações, antes da pandemia, sempre foi cobrado uma multa por ter ultrapassado o tempo regulamentar no território, que é de 3 meses. Ok? Então, se você faz agora, as pessoas que fizeram a manifestação de interesse dentro dos 3 meses estão isentas dessa multa. E as pessoas que fizeram a comunicação na entrada no território durante esse período de 3 dias, veja bem que o prazo é de 3 dias, também ficam isentas da multa.
Tem uma pessoa falando, isso é para quem não é da comunidade CPLP? Não, isso é para todos, tá? Isso é uma coisa diferente. Então, vocês têm que ficar atentos o que da cobrança é multa e o que da cobrança não é. Por quê? Mas não vem um discriminativo de cálculo na comunicação, vem só um código para você pagar. Então, essa é a divergência. Eu examinei a tabela, também foi superficialmente, ok? Então, eu vou pedir perdão se tiver alguma irregularidade no que eu estou falando, mas acredito que não. Vou pedir uma resolução maior. Como eu faço? Ah, já achei. Vocês olhem que é o seguinte. Nessa tabela, ela já começa com as situações de vista e prorrogação de permanência. Quando você vai descendo, você vai achar a situação da manifestação de interesse, tá? Aonde? Tá descrito porque é o artigo 82. Então, vem no terceiro título da tabela, títulos de residência, tá? Como capítulo. Então, tem aqui, apreciação do pedido. E ele vem discriminando artigo 88.2, 89.2. Essas são as legislações pertinentes à manifestação de interesse. Quanto custa essa análise? 220,50, ok? Agora a gente vai descer e vai pegar a taxa cobrada pela emissão do título propriamente dito, tá? A gente tem duas situações distintas. A gente tem o verbete, que é uma etiqueta que se coloca, ok? E a gente tem o título em tarjeta, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui. A gente tem tabela. Concessão, produção, personalização, remessa do título de residência temporário. 15 euros. Concessão, produção, isso daqui é só... Ah, não, perdão. Tô falando besteira. Isso aqui é só pro pessoal do Brist. Achei. Então, nós temos aqui as situações da entrega do título de residência presencial, 28,50. A gente tem a situação... Oh, meu Deus, vamos subindo... da impressão do título de residência e a impressão das vinhetas, que são coisas distintas. A impressão do título de residência custa R$ 56,80 e é aquela impressão que você paga para você receber o seu título quando vai à entrevista. É sobre essa quantia que todo mundo estava esperando pagar. Só que logo abaixo da tabela vinha assim, isentos dos pagamentos de taxa. Os cidadãos que beneficiam da isenção do pagamento de taxa de concessão ou renovação de autorização de residência apenas suportam os encargos financeiros a que houver lugar em sede de recepção e análise do pedido e com impressos. Quem são essas pessoas? Vamos lá. Quem está isento do pagamento de taxa? Todos os países pertencentes à CPLP, exceto Timor-Leste. Ou seja, aqui está dizendo que você não está isento de análise do pedido e também está dizendo que você não está isento do pagamento da emissão da tarjeta, ou seja, do próprio cartão. A soma desses valores, se eu pego a situação dos 56,80 e eu pego a situação dos 220, tá? Vamos lá. E 50, que é a apreciação do pedido com relação ao artigo 88, eu não chego nesse valor. Só que aqui está dizendo recepção e análise, que seria, teoricamente, a nossa conta. Em que situações nós nos encaixaríamos? No 95,40. Isso para situações digitais. E 127,20 para situações gerais. Ou seja, qualquer conta que se faça não se encontra esse valor de R$ 397,90. E essa é minha indagação. Ainda não consegui comunicado com a ANMA para poder fazer frente a essa cobrança. Então, o resumo qual é o meu conselho de hoje? Pague a taxa e depois, se for o caso de uma cobrança irregular, que é o que me parece ser, você vai reclamar diante do próprio órgão. Entendeu? Não perca a oportunidade. Agora, doutora, eu não consigo agora ter R$ 397,90 para pagar a taxa.
Você vai procurar a segurança social, porque se você está trabalhando, você tem direito à segurança social, e você vai pedir um advogado dativo. Ou então você vai contratar um profissional para fazer um recurso específico para você sobre o tema. E aí, com isso, você ganha tempo e não vai sofrer os prejuízos do eventual cancelamento do seu processo. Porque isso sim nós podemos considerar uma grande arbitrariedade, independente da situação de você justificar que a gente tem um decreto regulamentar nas suas disposições transitórias que previu que você tem 10 dias para pagar e ponto. Por quê? Nesse decreto não diz que se você não paga, você tem um processo cancelado. Diz que você vai sofrer as cominações da lei, mas não diz quais. Então, para isso, eu acho que deveria estar previsto, tá bom? Vamos lá agora as perguntas. Muito brevemente, por favor. Vamos lá. Gente, não consigo ver. Bom, eu não vou falar aqui sobre renovação da CPLP. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, que não vai haver protocolo de renovação, mas essa é a opinião do Dr. Priscila. A Tayomara está dizendo que no discriminativo do cálculo percebe a soma dos serviços. Eu não recebi o discriminativo do cálculo, por isso que eu pedi à AIMA para que informasse qual eram as taxas. Essa taxa é só para pessoas que aceitam que a manifestação foi aceita? Então, Carla, essa é a questão. Sequer a gente está falando sobre a aceitação da manifestação. Essa é a taxa da análise. A gente não sabe se a gente está falando de pessoas que a manifestação já foi feita, ou melhor, já foi analisada, e isso é um requisito do agendamento de uma manifestação que vai estar correta. A gente não sabe se é isso. Pelo que eu consegui perceber, essa é a taxa para análise, ponto. Conforme a tabela que entrou em vigor pela portaria 307. O Tiago está perguntando aqui, você pode tirar essa dúvida sobre a CPLP, se vão renovar? Olha só, eu vou falar, eu vou fazer um corte aqui e vou responder ao Tiago em um outro vídeo. Eu tenho ainda mais meia hora para falar sobre aquilo que eu conversei com a Tayonara mais cedo. Vou fazer um vídeo que vai ser mais voltado para advogados, se vocês quiserem assistir, ótimo. E depois eu falo sobre a minha expectativa em relação à renovação. Agora, claro, essa é a minha opinião jurídica. Eu não sou dona da verdade, eu não posso dizer como as coisas serão. Eu posso dizer a minha análise sobre o cenário político, tá bom? Vou encerrar o vídeo para vocês. E hoje o que eu consigo dizer é o seguinte, com base no que está escrito na tabela da portaria 307 e o valor de R$ 397,90, nós não conseguimos atingir a soma desses valores e por isso eu pedi o discriminativo de cálculo. Ainda não recebi. Se você já recebeu o e-mail da AIMA e tem o discriminativo de cálculo e faz parte da CPLP, por favor, entre em contato comigo no privado e me mande esse discriminativo, porque assim eu vou poder falar com mais convicção de causa, tá bom? Bom, então, até breve, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou fazer outro vídeo.